Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Abrace Talk, o podcast da Abrace, da Associação Brasileira de Impressionografia e Montadores Santos. Eu sou Paulo Passos. Eu sou a Sula Costa, Bom tudo dia, bem? bom dia, Sula. Tudo bem, Paulo? Valtinho, você sabe, cara, que a gente entrevista muitos amigos aqui, a gente tem esse privilégio, cara. E é um gigantesco prazer, maravilhoso estar batendo um papo com você. Você é um cara muito nota 1000, cara. Obrigado por estar com a gente hoje. Bom dia, Muito Paulo, bem-vindo. Sula. Para mim é um privilégio, uma honra estar neste Abrace Talks. Só tem que fazer como o nome do Talks? Eu li assim, Abrace Talks. É isso aí, Muito obrigado pelo Luiz. convite. Me sinto lisonjeado. Gente, E quero dizer que é a muito primeira vez que eu participo de Eba, essas podcast. são as melhores Perdendo entrevistas, as É melhores. uma alegria. E muito bom dia para quem está nos assistindo. Mas aí, Paulo, eu acho que falta agora a gente contar quem é Vamos lá. ele. Conta tudo. O Valtinho, o Walter, a gente chama de Valtinho, mas é o Walter Gomes, né? Vamos deixar as coisas mais sérias aqui. Head de operações da Francal, maior promotora de eventos de negócios 100% brasileira, tá? E um dos principais do ecossistema de eventos do Brasil. 34 anos de atuação, uma atuação em mais de 450 eventos. Você tem ideia do que é isso? Meu Deus. 450 eventos. Entregue, publicitário, colega, né? Com também. MBA em Gestão Estratégica de Negócios e pós-graduação em Educação Executiva. Cara, fera. Amém, que Super delícia, fera. tá vendo? Por isso que vai ser muito bom esse papo hoje. Bora bater papo. Vamos lá. Conta pra gente como você começou nessa área de eventos. Conta tudo. Olha, já tem um bom tempo, né? Mais de 3 décadas, vamos assim. Eu, na realidade, iniciei pela Estrutural, montagens em 92. Então surgiu lá uma oportunidade de entrar no departamento de negócio da Estrutural, aliás, comercial que se falava, né? Negócios é mais agora, né? Eu comecei. Departamento comercial, e aí eu fazia orçamento. Foi meu primeiro contato. Então, quando você começa num universo que você não conhece, quando falava de stand, para mim era, que bicho que é esse? Feiras. E a Estrutural é do Grupo Francal, então não só atendia outras feiras, outros promotores, como atendia a própria Francal, que era a mãe, né? Se chamava a mãe e a Estrutural era a filha. Como o Alcântara Machado tinha compacta. Isso, exatamente, a Paulo, Francal exatamente. tinha Estrutural. E eu fazia orçamento, então eu tinha contato com os materiais, chegava o projeto e ia dissecando lá. Montante, travessa, esse aqui é construído. Aí orçava e aí depois concluía, entregava pro gestor, né, para entregar para os representantes. E às vezes a gente saía um pau ali, porque a hora que o orçamento se consolidava, o representante muitas vezes não queria aceitar que era aquele valor e aí ia para uma negociação. Falou, ó, você bate naquela porta ali, que é o nosso gerente responsável tá ali, aí você vai discutir o preço com ele. Mas foi assim que eu iniciei. Então, eu iniciei em setembro de 92, Que delícia. e a primeira vez que eu pisei no pavilhão foi na Fundação Bienal ali do Ibirapuera. Você tinha quantos anos quando você Eu foi adoro. Francal? 21. Eu adoro. 21. Na verdade, Antes, você tinha trabalhado já antes? Alguma outra coisa? Não. Eu tinha trabalhado... Primeiro emprego? Não, esse foi meu terceiro. Eu comecei com 15 anos na indústria de madeira, né, eu era madeireiro. Olha, que Trabalhei legal. quase 4 anos, depois eu saí de lá porque eu estava prestes ao serviço militar, de entrar no serviço Sim. militar. Perfeito. Trabalhei uns 6 meses como office boy, aí eu entrei para o serviço militar. Fiquei 10 meses e 1 dia, saí na segunda baixa. Jurou? Não foi preso, portanto, né? Não pegou cadeia? Não, fiquei detido. Ficou? Eu tive uma punição porque naquela época, no ano que eu entrei, começou meio pau, né? Então o governo sempre muito na redução, né, das despesas, então para o quartel tinha que ter o meio pau. Então a gente trabalhava até meio-dia, depois você ia embora. E numa ocasião, eu me arrumei lá, falei assim, eu vou um pouquinho depois, porque você entra em forma, é dispersado no corpo da guarda, e eu falei, eu vou depois, porque eu não preciso entrar em fila nem nada, eu vou direto pro corpo da guarda. Mas a hora que eu esperei, assim, um pouquinho, foi a hora que eu pensei que já tivesse ido, o pessoal, vai embora, guerreiro, só falta você. Saí correndo e eu não vi o nosso major, que era o subdiretor, então eu passei direto, e o pavilhão administrativo era 2 pisos. E aí, tem que parar. E aí ele vinha descendo e o guarda-corpo é de alvenaria, então eu não o vi descendo. Mas quando ele desceu, ele falou, guerreiro, volta aqui. Sim, senhor, me apresentei para ele e tal. Ele falou assim, por que não prestou continência? Eu falei, porque eu não o vi, senhor.
vai ficar detido 2 dias. Então essa foi a minha punição. Senão eu isso teria aí. saído na primeira baixa. Que coisa! Mas foi uma experiência fantástica. Sim, É gesto é. pura disciplina. Sim. Né? Sim, senhor e não, senhor, o tempo todo. Então, me ajudou bastante. Também não tinha dificuldade com disciplina, né? Pais nordestinos, disciplinados, né? Trabalhadores. Então, para mim, não Olha teve, que assim, interessante grandes isso. desafios. Porque a gente pega pessoas que têm terríveis, né? Experiências terríveis. Tem. Mas ali era sim, senhor, não, senhor. E eu tive a oportunidade de trabalhar almoxerifado ali dentro. Então, para mim, foi muito bacana. Ou eu estava de serviço no Corpo da Guarda, plantão de alojamento, ou no almoxerifado, quando não tinha aí essas atribuições, né, de plantão. Mas foi uma experiência, gente, fantástica. Que legal! Aí você entrou no grupo Francal Estrutural, você tá lá há quantos anos? 34. 34 anos na empresa? Então, eu entrei na estrutural em 92, fiquei Você 6 já tem meses. plaquinha de Fala que é de patrimônio. patrimônio da empresa? Patrimônio. Número 01, patrimônio 01. É. Mas uma experiência muito bacana. Então, aí eu tive o primeiro contato pela estrutural, depois, em 93, entrei na Francal, em março, onde eu estou até hoje, né? E aí, eu fui para a área de operação, onde eu estou até hoje. Então, eu não fui em várias áreas, né? Passo pelo departamento comercial, ou de TI, Mas eu acho que o orçamento te dá uma base, assim, muito. todo muito importante. Muito Você viu contato. que em 1 minuto você falou sobre montagem de sistema, depois você falou montagem construída, negociação, né? Tudo que era necessário para isso acontecer. Isso. Né? E quando você entra nesse universo também, aí você se assusta um pouco, porque você não tem essa profundidade na experiência. Então, eu saí de orçamento, de stand, né? Depois eu fui assim, agora eu vou coordenar aquilo que é montado. E não só nosso, como estrutural, que era, né, da montadora da casa. Sim, mas de como várias evento outras. Como um todo. E essa primeira experiência, assim, foi assustadora. Primeira vez que eu cruzei um pavilhão, que foi a Fundação Bienal, e naquela mesma oportunidade nós estávamos com 2 eventos simultâneos pela Francal, eu ainda era estrutural. Então, montagem da cesta escolar, se não me engano, na ocasião, em todos os pavilhões da Ibirapuera ali, da Bienal, e um evento chamado CONAI, que era voltado para a automação industrial, realizado pela Francal, no Hall Viveiro 1, 2 e 3, daquela época do antigo AMB. Sim. E aí saímos da Ibirapuera, com a perua da estrutural, né, com os funcionários, fomos até o AMB pegar mais uma outra turma, devia ser 10 horas da noite. E a pessoa falou assim, vamos passar aqui por dentro que você vai conhecer o pavilhão do AMB. E eu não sei qual evento era naquela ocasião, se era um Condex, sei que era um evento gigantesco e estava numa desmontagem. Nossa. Ou demolição, não sei. Mas quando eu cruzei aquelas portas de vidro, você vinha ali do centro de convenções que é hoje, tá? O pavilhão lá, aquele celeiro que tinha, as portas de vidro, a hora que eu entrei, aquilo me assustou. Tamanho monte de madeira, tá? Eu falei, gente, parecia um tsunami. E eu falei, mas o que é isso? Aí eu comecei a vivenciar. Então, estrutural, montagem, orçamento. Depois, Francal, aí eu vi como realmente era implantar uma feira. E ali eu auxiliava até então o cara que era responsável pelo projeto, fazia planta e eu cuidava da parte de operação. Formulário, manual do expositor, implantar, hidráulica, elétrica. E aquele universo gigantesco, gente, aquilo foi assustando. Mas vou dizer assim, passou a Brim, que na ocasião fiz a primeira Brim, depois a Francal, Ótica, aí daí em diante já não tinha assim, já não assustava mais. E o antigo AMB lá também, no começo ele assustava bastante, quando eu entrava ali, via aquela imensidão daquele pavilhão, então você não deixava de dar um frio na barriga. Eu acho que eu tenho até hoje essa sensação, viu? E aí, cada vez que se aproximava uma feira, porque a gente tinha uma Francal de calçados, ou era junho ou julho, ou ela acontecia primeiro e a Ótica na sequência, no Ibirapuera, ou acontecia a Ótica primeiro e depois na sequência uma Francal. Então nós tínhamos os maiores eventos da Francal daquela época. E de relevância, né? Eram feiras de moda, né? Calçados, acessórios, e outro, óculos de sol, óculos, então... E a armação, cada uma linda. Nossa, então, fantástico. E aí, quando você estava chegando próximo àquele fio na barriga, eu falei, então você tinha 2 eventos, um na sequência do outro, e para você planejar. Mas passou, vamos dizer assim, que os passados 5 anos, aquilo já não assustava mais, né? E a gente tinha outros produtos na feira, tinha Expo Lazer, tinha Escolar e tantas outras, né? Mas foi, assim, o primeiro momento...
parecia que aquilo ia me devorar, mas depois, gente, você vai dominando, né? E eu não vou dizer que eu tive excelentes professores, Que eu né? acho que faz muita É, diferença. e assim como para você, Paulo, já tem na estrada aí mais do que eu, a Sula, que já tem no mínimo aí 20, né? Isso, 22. 22. De idade. É bom quando você tem bons mestres, né? Total. E tudo Nossa. que hoje o setor avançou, foram eles lá atrás que implantaram Sim, e Sim, com a sim, gente, sim, né? desde a sim, gente sim, colhe até sim. hoje. E era muito né? mão na massa. Então, nós demarcávamos pavilhão, É isso mesmo. Você viu que era, inicialmente você falou que você não viveu um por um, mas agora você já contou que você já viveu todos, Isso. né? E aí você põe a mão na massa mesmo, eu falava É. assim, colocar as placas de sinalização, não digo nem a sinalização aérea, mas Aérea. totem, essas coisas, você levava na mão, você não tinha equipe naquela época, né? Então era É. muito bom na massa, era o tempo, muita dedicação. Então, quem vivencia isso, com bons mestres, você vai multiplicando daí para frente. Você sabe que você está falando, eu estou lembrando do Torrão. Torrão era um dos carregados de montagem da compacta. E eu marcando a Marquise do Ibirapuera, aquele negócio tudo torto ali, etc. Nossa. Tal. E eu com trema, sextante, eu tinha tudo ali para tentar. Ele larga essa porcaria aqui, vem cá, ó, tá vendo essa coluna aqui, ó? Vamos lá, 1, 2, 3. O cara, nos passos, ele conseguia acertar. Anos de experiência que tinha. Mas Que você tinha vê que é muita Você tem que experiência. marcar por aqui, Vem. você nasce daqui, porque já tinha feito feira na Marquise, 200 pela compacta, né? É ali que eu fui aprender a fazer marcação. Então, esses são os caras que ensinam a gente, né? Com certeza. E hoje cabe a gente ensinar. Então, no meu caso, eu não posso deixar de mencionar o João Batista, né, que era o Óbvio. nosso diretor da época, Sim. o Abdala, né, porque eles tinham um fazia a gestão da estrutural, o outro da Francal, e a cada 2 anos trocava, né? E a Vanira, que era, eu digo que ela era a Margarete Tati do setor. Nossa, que Uma legal. mulher assim, incrível, né? Forte. Enérgica, Forte. mas conhecia bem, né, do evento, do negócio da empresa, né? E daí tantos outros. E hoje estamos já numa nova geração, que nós temos hoje um CEO, né, que até então não era, o Fernando Ruas, que não era do segmento, e hoje ele está atuando no segmento, e você vê que é uma cabeça diferente. E fazendo né? um trabalho belíssimo, né? Belíssimo. É uma composição belíssimo. importante, né? Que eu digo que é o marco aí da Francal daqui para frente, né? Na transformação. Então, voltando, a gente tive bons mestres. E quando você está disponível para aprender, então Nossa, você vai longe, isso né? faz muita diferença. Agora, Valtinho, você falou, ou seja, toda a parte de trabalho. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem que é o Walter quando tira o crachá? Bom, o Walter é um cara muito de família, né? Como eu falei, meus pais... Meu pai hoje é falecido, tem 6 anos. Idosos, né? Mas nordestino. E eu fui uma pessoa muito regrado, né? Com meus pais sempre comedido em estudar, em seguir uma carreira. Eu sou muito família, então até me casar, que eu casei tarde, até eu me casar eu era dedicado a meus pais, né? Responsável, trabalhar, estudar. A gente tem aquela vontade, aquele sonho de crescer, né? Então, não vou dizer que que eu não dei trabalho, né? Mas eu dei pouquinho trabalho para meus pais. Sempre fui muito responsável, um cara metódico, era um cara que eu não gostava de muitas coisas, muita balada, mas eu gostava de sair, eu gostava de viajar, eu gostava de praia, música, dançar, mas sempre muito regrado, muito responsável. E comigo, eu amadureci muito antes da hora. Então, com 15 anos, eu não gostava de estar com pessoas da minha idade de 15, eu gostava de estar com pessoas a mais, 20, 25, 30, e eu amadureci depressa, né? E as responsabilidades vieram, aí estudar, fazer faculdade. Então, eu era esse cara que eu tinha um objetivo de ser alguém, de vencer, de ser responsável, né? Uma ambição muito positiva, né? Ser um bom filho, ser um bom tio, um bom irmão, um bom profissional, um bom esposo, né? Hoje eu não tenho filhos, mas se tivesse filhos, gostaria de ter sido um bom pai para eles, ou ser um bom pai para eles. Absoluta. Então, esse é o Walter, né? Eu gosto das coisas, eu sou muito metódico, gosto da coisa muito ajeitadinha, alinhadinha, esquadrinha, né? É muito... Eu não gosto desse negócio meio mussarela e calabresa, né? Ou é ou não é, Paulo. Valtinho é um bom menino, sabe aquela coisa? Nossa, eu tô vendo. Deve ser bom de trabalhar. Bom de trabalhar. Eu sou assim, eu digo que eu sou, não quero me gabar, tá? Eu não sou difícil de lidar, né? Porque quando você vai lidar com o outro, muitas vezes a gente tem que pensar
um pouquinho como o outro, se pôr no lugar do outro, né? Isso, mas... Então, eu prefiro, assim como eu fui muito bem ensinado, né? E tiveram muita paciência para me ensinar, para explicar, em várias áreas da vida, gente. Não estou falando nem só profissional, Total. né? Seja você ter um irmão mais novo, no caso eu não tenho irmão mais novo, eu sou caçula, mas em ter sobrinhos, em ter primos, em ter, hoje, até próprio funcionários que estão sob responsabilidade. Então, é entender, conversar, bater papo, conhecer, Importante. e depois você vai trabalhar em conjunto. Até porque a Que é o gente, segredo do sucesso, né? a gente não faz nada sozinho. Conhecer o próximo. Eu tenho muito essa visão também, como você. Acho que quando a gente entende até onde a gente pode ir, né? Entende quem é a pessoa que está ao seu lado, é muito facilitador, né? Até porque eu acho que te permite saber o respeito, né? Eu acho que Exato. hoje, profissionalmente, o que a gente faz é muito desafiador. Muito. Então, a gente entender isso, para mim, é o segredo do sucesso, né? E quem me ajuda também no dia a dia, claro, não posso deixar de mencionar minha esposa, que é muito minha amiga, muito Total, minha uma parceira. troca. Ela já trabalhou na Francal, né? Da área. E foi muito difícil. Como é que você vai namorar alguém do seu trabalho? É. Para mim era inconcebível, viu, gente? Muito. Mas Deus preparou e foi assim. É porque a gente vive mais com as A Sula pessoas. namora alguém do trabalho dela. O meu sócio é o meu marido, nossa, já estamos juntos há quase 30 anos. Mas eu concordo muito com você. E também tem esse limite, né? Sim, Até onde ir, mas a troca eu acho que é muito facilitadora, muito. né? Eu acho que isso, para mim, é um ponto muito importante, assim, do sucesso profissional. E minha esposa me ajudou muito, e quando nós estamos juntos há 22 anos, Olha, entre namoro então. e casamento. O nome dela? Sandra. Sandra, Então- se quiser, manda um recado pra ela aqui. Sandra, meu amor, te amo, que você delícia. é fundamental na minha vida. Ah, que bacana. É minha amiga, minha esposa, ela é minha família, É né? isso. É o melhor de Deus para minha vida. E ela me ajudou muito. E bonito. quando nós decidimos, vamos casar, aí ela saiu da empresa. Ah. Até pra gente, né, pro casamento, pra gente, né, não levar mais aqui, você tá trabalhando, convivendo, depois você... Isso. Então, ela decidiu, não, eu vou sair, e continuou na área de eventos, com continuou. buffet, depois foi trabalhar em outra organizadora e tal, e hoje ela trabalha, né, por conta própria. Mas sempre muito disciplinada também, muito compreensível, gente, porque o nosso setor, ele não é fácil. Eu amo o nosso setor, o setor de eventos, pessoal, é fantástico. mesmo, também acho. Mas também assim, ó, ou você gosta, É isso aí. ou você não gosta. Tem que se dedicar. E aí, ela sempre muito compreensiva, porque já trabalhou, porque você, quando está na sua demanda de... Quando você está planejando, ok, mas na hora que está chegando a reta final para a entrega, Outra coisa. é dedicação. E muitas vezes você passa horas, às vezes você já virei várias noites em pavilhão. Hoje não mais como antes, porque as coisas mudaram, né? Hoje você tem equipe, hoje você tem um planejamento melhor. Mas lá atrás, às vezes eu virava aí 2 noites em seguida para fazer uma entrega de uma feira como uma Francal, uma escolar, né? Acho que a gente tem um número de divórcios gigantesco dentro do nosso setor. Mas a gente, na nossa associação, Mas é pelo a gente contrário, tem né? um alto grau de pessoas, casais sendo Casais. os gestores das empresas. É muito alto esse número. Bacana. Muito interessante até, né, Paula? A gente avalia muito isso. Talvez essa cumplicidade seja importante, essa troca, e até para dar certo, né? Para que um entenda de fato a vida do outro, Tem né? muito esposa e Esse marido, dinamismo é Exato. E vamos muito dizer que a maturidade presente. ajuda bastante, né? Quando você vai Total. vivenciando e vai focando naquilo que é útil. Porque trabalhar em eventos, a gente entende, aí você fala do número de divórcios, é triste quando você pensa, né? Sim. Que parece que dá uma conotação de que trabalhei em Exato. evento, vou me divorciar a qualquer momento. Eu acho que não é isso. Mas pegando o gancho da maturidade, eu acho que isso também tem muito a ver com o que você falou anteriormente. Você vai crescendo profissionalmente, a maturidade vai vindo, as pessoas também vão vindo, pessoas para agregar na sua vida, né? Isso. E aí eu acho que vai de você também largar o osso um pouco, né? Entender que tudo bem, você tem pessoas abaixo, que é muito legal e é muito importante para todos, né? Até pra gente ter uma vida, né? Uma vida também pessoal, que é muito importante. E a sua carreira, você depende de pessoas. Total. Tudo o que vamos fazer em qualquer setor da economia, Total. pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Até para alguém até para ser aplaudido, você precisa de alguém que esteja lá. Ou seja, administrar pessoas e processos. Exato. São pessoas e processos. Tá? Processos você vai adequando da forma, isso aqui, vamos mudar aqui, etc. A gente estudou isso.
O bicho-papão está em pessoas. E encontrar inclusive, na pessoas gente, é muito inclusive a difícil, gente né? mesmo, até a gente mesmo, A gente tem já muita tem um amadurecimento dificuldade. próprio, etc. Tal. O gap está em pessoas. Mas Exato. todas as pessoas que vêm aqui têm dificuldade É. de encontrar pessoas. Eu lembro que eu tive um professor na época da faculdade que ele era de sistema de informação. E o foco dele, ele falou, olha, isso aqui funciona. O problema não tá, o problema são as pessoas que vão estar aqui. Então, as aulas dele eram justamente em cima de pessoas. Ele mostrava erros de processo, mas causados por pessoas. Aí por índole, uma série de coisas. E aí você para e repensa o plano, né, É Paulo? isso aí. Não tem como. Não tem. E aí, pegando um Vamos pouco lá. esse gancho, 34 anos, né? Você falou na Francal. 34. Qual que você acha que foi o momento ali da virada de chave na sua carreira? Você falou, cara, é isso. E a partir dali, né, tudo deslanchou, mudou. Eu penso que foi aí talvez aí no início do ano 2000. Foi a milênio, né, a virada. Já Sim. me lembro. E ali eu falei, gente, é isso que eu quero. Eu já fazia faculdade, né? E eu fiz, como dizer, propaganda e marketing, né, na área de publicidade. Isso também. Falei assim, isso vai melhorar o que eu faço hoje e tal. Vai agregar. Então não foi com profundidade. Porque hoje eu penso que eu sou publicidade, aí fez área de negócio. Ali você virou tudo. feirante. Eu falei assim que eu falo, eu sou publicitário de formação, mas eu sou arquiteto de coração. Nossa, Porque não eu tem gosto. como, né? E quando você chega no auge, que eu falo que vem chegando a maturidade, você fala assim, eu gosto do que eu faço, né? E eu faço com tanto afinco e não tenho dificuldade de multiplicar isso para outros, para a equipe e tal. E a importância porque você cresce junto, você contribui, que eu falo que a gente ajuda a crescer. Então, quando você percebe que você está dando a sua contribuição, Muito legal. nossa, aí você fala assim, é isso realmente que eu gosto Dever de fazer. cumprido, né? Dever cumprido. Então, voltando só para fechar a questão de pessoas, que eu falo, ninguém faz sozinho. Então, quando você tem uma equipe que ela entende qual é a importância dela naquele processo, naquela demanda, né? Que você explica e você fala, eu sozinho não faço, e elas têm parte, né, importante naquilo, e vai desenvolvendo melhor. E se precisar pegar mais do que uma vez na mão, duas, pega na mãozinha e vai junto, eu não tenho problema nenhum, entendeu? E ajustando as rotas, né? Exato. Eu acho que você falou um ponto quando a gente está chegando perto de grandes desafios, para nós como montagem, né, também é bem complexo isso. Então a gente faz igual, a gente senta, fala, gente, tá todo mundo entendendo aqui o desafio, né? Tá faltando alguém, a gente agregar alguém, Sim. tá todo mundo preparado, gente, vamos que vamos. E, nossa, tô falando pra vocês que tô arrepiada, gente. Até hoje eu falo, quando eu vejo um caminhão fechando, ou quando ele abre pra descarregar no lugar, eu falo, meu Deus, vamos. Nossa, é muito maravilhoso, né? E as pessoas que estão ao seu lado que permitem isso, né? O realizar, né? O tornar possível tudo aquilo que a gente vive, né? Exato. No pré-evento. Exato. Então, acho que isso é o que nos impulsiona, você concorda? Em Ter número, essas gênero e grau. pessoas ao nosso lado, que também estão vivendo aquilo com a gente, né? Quando você fala aí que até arrepia, me fez aqui voltar no antigo AMB. É. Para mim, o AMB, independente do novo ou do antigo, sempre para mim foi um ícone de eventos, né? Para todos nós. Espaço e tal. A grandeza dele, né? Gigante. Quando abria uma feira de calçados ali, a gente ficava no mezanino, planejava bem direitinho, até a abertura do portão lá do 2 da churrascaria para entrar os caminhões, entrava por 1, saía no 3, entrava no 3, saía no 11, sabe? Uhum. Tudo bem coordenado com a minha equipe, né? O time de operação, com segurança. Quando eu vi o primeiro caminhão entrar no pavilhão, aquilo era um êxtase, Você vê. né? E a gente fala até hoje que é construir uma mini cidade. É isso, fazer feira é construir uma mini cidade, mas quando eu vi aqueles veículos entrando, eu falo assim, tá chegando, né, o momento, daqui a pouco você conclui mais uma etapa, né? Porque você monta, depois você entrega ao expositor, né? A feira, é o visitante, depois a hora de desmontar e apagar a luz. E o dinamismo, né? O dinamismo. Então, aquilo que assim, fala assim, eu tô no lugar certo, porque eu gosto de ver isso, esse que a gente chama do chão de fábrica, né? Você vê, abriu, riscou, tal, começa lá, desce peças, caminhões entrando, saindo, e aquilo vai, né? A gente já teve a oportunidade de fazer make-off, que quando você vai olhar, fala, gente, você tá construindo uma mini cidade. Que loucura. Lá, A gente constrói. Exatamente. E para quem não é da nossa área, né, tem alguns familiares meus que até hoje, hein, já faz mais de 20 anos, quando eles vão fazer uma visita no meio de uma montagem, eles falam, mas vai dar tempo?
Eu escuto isso até Vai dar hoje. super tempo. Nossa, Sula, sério. E pra mim, quando eu falo dinamismo, é aquele pá, né? Tipo, montei, vivi, desmontei. E ali você falou, nossa, quantos meses? Sula, é extremamente dinâmico. Nossa, é uma loucura. Você pode, assim, olha, por mais que você vai vivenciar uma outra edição daquele mesmo setor, mas ele tem uma E peculiaridade cada um assim. tem a sua peculiaridade, Sim. aquele negócio que você viveu mais, né? Se dedicou mais. Exato. E aí, quando acaba, até a gente falou um pouco sobre saúde anteriormente, aqui fora do bate-papo, que é quando você respira, você fala, meu Deus, você se permite, né? Falar, deu certo. Você quebrou a perna no meio do evento, você não... Você segue, né, Paulo? Você segue. Você vai... Você fala, tá inchado? Não, já vejo, Acabou e quebrei a perna. Falando nisso, qual foi o maior perrengue que você passou nesses anos todos? Situação mais... perrengue chique que você lembra, assim, que você fala, teve meu algum que- Deus. Olha, eu vou dizer que assim seguramente que você conseguiu nos- passar por cima, mas... Nos 30, até então não era 34, né? Mas na retomada em 22 foi um perrengue. Vou dizer para você, sempre fui muito disciplinado, comedido em planejar. Por mais que assim, que a gente vai aprendendo sobre processo, porque assim, você tem que ter processo, você tem que planejar, bacana, né? Leva o tempo que for para planejar, mas planeja para fazer uma boa entrega. E aí, você não vai planejar nada, assim, pelo menos na minha cabeça, para dar errado. Porque você Sim, vivencia aquilo há alguns anos, vamos dizer que é quase 30 na ocasião, né? 34, 2022, estou falando de 4 anos atrás. Mas eu tive uma situação de uma entrega não feita de um grupo de estandes. Contratei Nossa. uma montadora que não nos entregou. né? Meu Deus. Que E aí, aquilo vou dizer para você que me machucou, Chocou. né? Porque até então não tinha vivido essa Situação. experiência ruim, digamos assim. Você, quando está selecionando uma empresa, e nós, quando vamos selecionar uma empresa, nós visitamos aquela empresa. Na ocasião, fui visitar essa empresa. Ela realizou 2 trabalhos antes desse, e foi Tudo numa direitinho. Ou seja, Biobrasil fez tudo certinho. tudo, numa Biobrasil Natural Tech, que foi nosso maior evento. Foi visitar ela, montou na Brem, montou na Autocom. Foram os 2 primeiros eventos daquele ano. E aí, visitei os 2 galpões, tivemos montagem construída antes Uma dessa. pré-montagem. Fui ver, tá bacana. Mas na nossa entrega em 22, o cara deixou de entregar, o responsável da Deus do montadora céu. aí, vamos dizer que cerca de 60 estantes. Não entregou? Prejudicado. Entregou faltando uma testeira, outra faltava Meu depósito. Tal. Deus, que loucura. Foi muito ruim. Por mais que falasse, retomada, isso aconteceu na feira A, na B, porque na retomada tivemos muitas surpresas, né, Paulo? Foi... A escassez de matéria-prima, De mão a de escassez de mão de obra, o Foi quanto, né? E as feiras voltando... E o uma nosso pujança muito evento, grande. a Bionatural, que é grande, ele veio depois de uma APAS e uma hospitalar, Então, maio, né? foram- Nosso Enormes. gigantesco aí. Então, foi muito ruim. Que E coisa. aquilo me deixou tão assim, vamos dizer, que pra gente que sempre prima para ter uma boa entrega, se desdobra Sim. tal, você ter uma Chocado. entrega incompleta que prejudicou quase 60 empresas, é muito ruim, né? Claro. Você sabe que você tocou num ponto agora que é um dos gaps que o mercado precisa resolver. Porque eu falo mercado é o seguinte, um dos princípios que norteia o trabalho político da Brasce é entender que estamos no mesmo mercado e que as coisas têm que ser resolvidas a 4, a 6, a 8 mãos. Então, aí você tem associações que representam esse mercado, como o trabalho magnífico que está sendo feito hoje em dia pelo Paulo Ventura, pelo PO, pela UBRAF, nós aqui pela Brasce, tem a AMPRO representando, aí pela Heloísa representando as agências, ou seja, Sim. a gente tem que trabalhar tudo juntos. E um dos problemas que a gente tem é que o calendário ele é feito com bases mercadológicas, né, que cada evento tem a sua data correta, e também espaços que são abertos dentro dos pavilhões. Nós temos por incrível que pareça, a gente tem carência de espaço na cidade de São Paulo. E aí, amigo, a gente entra em situações, por exemplo, que vai ter ano que vem, a gente tem pelo menos 3 grandes eventos acontecendo na mesma data. Meu Deus. APAS... Enfim, não me lembro mais agora. Enfim, Ai. que é mais ou menos a situação que Sim. você acabou de comentar. E o mercado falta mão de obra. O mercado, você tem... A pandemia fez um estrago gigantesco nas empresas de cenografia e montadora de estandes. Mas Tanto que a gente vem trabalhando, a Brasce, ela vem trabalhando incansavelmente na qualificação de mão de obra.
A gente vai fazendo cursos de mão de obra, a gente vai investir cada dia mais em mão de obra, porque senão não tem Mas, empresa. Paulo, você não acha que você ter 3 grandes eventos em simultaneidade, ele vai um pouquinho além de mão de obra? Explico. Vou falar por mim, né? Quando a gente tem os calendários anuais aos quais, por exemplo, eu fecho um pouco a nossa agenda. No momento em que você coloca 3 grandes eventos em simultaneidade, talvez eu não tenha que priorizar qual eu vou participar. Vamos lá. Então, isso Isso para perfeito. mim é muito sério. Isso é uma das Muito bandeiras que a gente sério. tem, a gente faz uma campanha gigantesca. Essa talvez é uma das grandes vantagens por que você contratar um associado à Brassi. Porque a gente tem um código de ética. Agora estamos lançando um código de ética da nossa relação com os nossos fornecedores. Não adianta eu ser ético com o meu cliente e não ser ético com o meu fornecedor. Eu acho que tem que ser a cadeia inteira. Então, mas o que a gente aprendeu? O que a gente acaba vendo no mercado, Valtinho? Eu acho que você vai concordar comigo. A minha empresa fala não, a empresa dela fala não, a sua empresa fala não. Mas sempre vai ter aí um Bem curioso, que você tá falando. Um atravessador. um abençoado, não abençoado, Que vai estar com a agenda falar, livre, que mas... vai falar sim. E a gente vê hoje, ontem eu estava falando com o Joãozinho da JA, eu falei 20%, ele falou, Paulo, o número é muito maior. De quê? De empresas que se apresentam no mercado hoje como empresas de cenografia ou montadoras. Você pega o site da empresa, a maior empresa do mundo, a maior empresa de cenografia do mundo. E ele também falou sobre isso. Só que não tem nada. Ele terceiriza tudo. Ele não tem galpão, ele não tem arquiteto, ele não tem nada. Nada. Qual a segurança que ele te passa? Pois é, né? então se uma empresa que já tem uma estrutura, no pós-pandemia acontecer isso com você, imagina. Bom, tem o stand que acabou aí com o último, acho que foi do Bradesco, né? Foi do Bradesco que caiu a testeira. É isso, né? Uma agência contratou não sei quem que contratou, você não tinha uma empresa responsável. Ao contratar hoje uma empresa, você que é um patrocinador, um expositor, ao contratar um associado da Brassi, algumas garantias pelo menos você tem. Entre elas, que a empresa tem registro no CREA e no CAL. Ou seja, não é alguém que está assinando aqui, esse mercado que existe de arquitetos hoje em dia que assina o RT, nem sabe o que está acontecendo. O cara assina RT e está lá porque as promotoras fazem muito bem, exigem um responsável técnico. O cara nem sabe o que está acontecendo. Não. O associado à Brassi tem um engenheiro, o arquiteto responsável pela empresa. Independente da RT que passa para a promotora. Sim. Para não dar problema. Então eu concordo no meu. Nossa, de verdade, assim, eu acho muito preocupante. Saber dizer não. É saber dizer não, mas eu acho que aí, quando você coloca 3 grandes eventos em simultaneidade, você também tem o risco de prejudicar o seu próprio evento, que é um pouco o que ele está falando anteriormente sobre não entregarmos, né? Não termos capacidade técnica para entregar. Né? Porque aquele grupo, entre aspas, que pegava os grandes estandes, ele vai ter que priorizar. Ou ele vai fazer a APAS, ou ele vai fazer a B, ou ele vai fazer a C. E essa montadora? Abraçar o mundo a gente não pode. Né? Então, cara, eu acho que quem vai se prejudicar, na verdade, são os próprios eventos que estão marcando datas em simultaneidade. Essa é uma coisa que a gente precisa pensar. De verdade, eu acredito muito nisso. Você falando, tem algumas montadoras que a gente tem da velha guarda, né? Que hoje... antigamente a gente tinha mais relacionamento com as antigas, porque elas estavam muitas vezes presentes no pavilhão, ou algumas fecharam, mudaram de nome e tal, e assim, você não tem mais aquele como antes, hoje está muito mais acelerado. E aí você vai, mas vocês deviam pensar, porque vocês fazem feira tudo no mesmo tempo, faz desse setor, voltando ao que você falou, nós fazemos feira para o mercado. O mercado que dita que tempo que deve acontecer, o momento que deve acontecer. Nós não fazemos feira porque nós, vamos decidir se vai ser isso. Aleatório. Não. O setor direciona. Eu quero fazer em setembro. Porque o promotor quer. Não, o setor é que vai direcionar. Então, muitas vezes você está confortável durante um período que acontecendo, vai sempre acontecer em junho. Mas pode ser que o mercado fale agora não é mais interessante. É o mercado que dita. A Gift, por exemplo, era março e agosto. Não é? Então, como você fala, os associados, eles precisam entender que o promotor vai seguir aquilo que o mercado dita. Sim. O tempo, o momento, se são 3 dias, se são 4 dias. Nós fazemos para o mercado. Perfeito. Então, temos que seguir aquilo que é bom para o mercado. E as montadoras precisam entender que elas também têm que se preparar, estar capacitada. Então não pega 2, 3. É isso. Né? Vou pegar a Bionatural, que tem um volume grande, são mais de 500 estandes.
Tem montadora que tem 17 stands, que tem 20 stands. Mas você concorda se for em simultaneidade com uma outra Isso. grande feira? Não, só nisso, só no nosso evento. Aí ela pega Exato. alguns. Então precisa ter, mas é o período que eu faturo, porque tal. Então, se você é o período que você fatura, e eu respeito, se estruture para se isso. estruture para isso. Ou capriche nessa, não pegue aquela, né? Mas- Eu acho que a gente tem que ter essa visão. Mas tem que considerar Muito que a gente tem uma importante. carência hoje em dia de mão de Exato. obra seríssima. Não, isso aí É é muito grande a carência. Muito Em grande. vários setores da economia, não só o Isso. nosso, né? Que você vai percebendo. Mas quando a gente pensa no nosso, às vezes você não está nem pensando no outro que também está vivenciando este problema. Mas o nosso daqui para frente, você fala assim, se não direcionar, ou se não parar para pensar. Então, o nosso CEO hoje, ele pensa muito na cadeia, né? Pensa nos negócios da Francal, de alavancar, de fazer crescer, de se estruturar cada vez mais, mas pensa na cadeia, tanto é que ele está na UBRAF, né? O Fernando Ruas está na UBRAF para desenvolver juntamente com todos ali os profissionais que eles estão, né? Seja de outra promotora, seja dos pavilhões, como achar a melhor forma de conduzir o setor, de conduzir essa cadeia com profissionalismo, né? Você pensa de A a Z, né? De A a Z. Você pensa em espaço, você pensa no setor de carga e descarga, você pensa em ter a infraestrutura que possa beneficiar o profissional que vai chegar para montar. O sucesso do evento ele depende da cadeia inteira funcionar. Total. Ou seja, Verdade absoluta. se alguma parte não funcionou, o evento já não deu certo. E não tem a mais importante ou a menos importante. Fernando, acabei virando. Nós viajamos, fomos para Brasília, uma delegação da Brás, fomos eu e o Ragazzi representando a Brás, estivemos juntos lá, passamos alguns dias juntos lá, depois tive umas 2 ou 3 reuniões com ele, uma inclusive lá na Francal. Sim. E virei fã dele. Um cara muito, 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 muito fera. Posso? Por favor. E falando um pouquinho da sua trajetória, né? A gente falou um pouquinho sobre desafios, sobre um perrengue, mas o que você acha que foi um case muito emblemático, ou um momento muito feliz, né? Algo que você fala, esse evento, ou esse stand, né? Enfim, ou essa feira. Algo que você fala, isso mudou a minha vida. O oposto da outra pergunta. Eu vou dizer para você que também na Biobrasil Naturaltech, Naturaltech, eu vou na Naturaltech, na próxima vou dar uma olhadinha assim, lá. Eu falo dela porque é um momento onde você tem um número de stand expressivo, tudo é muito expressivo, né? A diretora é a Valesca, né? Isso. Valesca, ó, beijão. Olha que sucesso, e o nosso case foi como você implantar, vamos pensar assim, vocês expositores expuseram em 2023 no antigo AMB e daí um ano depois vocês vão expor no novo AMB. Como foi isso, gente, esse período todo? Em que o AMB, grande parte dele foi ao chão, exceto a marquise, que é memorial à antiga estrutura, mas a feira foi em junho de 23 e em junho de 24 estava no novo pavilhão. Mas o nosso... Foi um ano só? Foi. Na verdade, a obra aconteceu em 10 meses, vamos dizer assim. A gente falou 9, mas 10 meses. Se fosse 2 anos. Também. Porque foi realmente ao chão a partir de outubro, se eu não me engano, novembro acho que outubro de 2023, quando foi em junho de 24, nós estávamos implantando a Bionatural. Mas num pavilhão que ainda não estava totalmente acabado. Nós entramos, de certa forma, na obra, porque teve vários percalços, né? A gente entende que grande massa da infraestrutura do AMB, ela era de origem lá do Rio Grande do Sul, né? Toda aquela armação de ferro, telha. Então a gente acompanhava muito latente ali a obra, a evolução da obra. A gente uma vez por mês em um determinado período, depois 15 dias e depois semanalmente até a implantação. Nossa, mas que ansiedade. Mas quando nós implantamos a Bio, então o setor de carga e descarga não estava pronto. Nós tínhamos o pavilhão acabando. Nós, naquela ocasião, ocupávamos só metade do porque a outra metade era um outro projeto da GL. Tinha muita terra ainda, né? Ainda tinha. E eles mexeram em toda a parte frontal ali, refizeram o asfalto nos 45 do segundo tempo. Meu Deus. E como você manter a calma e o equilíbrio de todos, né? De todos, inclusive a sua. Sim, né? Que eu falo que a maturidade nos ajuda muito, porque o nosso negócio é puro desafio.
É corrida contra o tempo, né? Nossa. Você lança aqui 11 meses antes, às vezes você deixa passar, daí 11 meses você lança o próximo, e daqui a pouco é só, quando você vê, já está realizando de novo. E aí, como é que você vai? Ele ainda tinha terra, tinha instalações de Nossa, elétrica meu hidráulica Jesus concluindo, amado. os portões ainda não tinham os portões, tinha só o espaço, né, para ser inserido os portões sanitários, acho que tinha um bloco só pronto, eles tiveram que improvisar. E foi aquela coisa que o pessoal falava assim, será que vai dar tempo? Vai Isso não vai dar? acontecer. Não vai. E você fala assim, vai acontecer. Tanto para o time interno ali, todas as áreas, Até para se porque a fortalecer. gente tem até na ocasião tinha uma grande massa de novas pessoas, novos times ali na Francal. E aí, lidar com o pavilhão, lidar com os agentes, né, de vendas, de negócios, que tinham que reportar para os seus clientes. Sim. E nós também temos reuniões com clientes, tem reunião de marketing, tem reunião de E operações. passar segurança, né? Como é que vai ser o MBI? Ó, falta pouco, Tá estamos na reta assim, lindo, o status lindo. está desta forma. Finaleira. E a gente sempre muito ali próximo, ficou lindo. né? Do Marino, do diretor ali, nossa, deu até um branco o nome dele, Rodolfo, né? Jurandir, a própria Milena. Então, sempre ali muito próximo deles, a gente, olha, nos traz sempre aí o status mesmo, o que vai estar pronto, não vai estar pronto, para a gente tomar algumas decisões. Então, nos apoiaram muito, nenhum momento nos deixaram na mão, né? Porque até a responsabilidade era deles de fazer a entrega e o tempo todo com muita força de vontade de nos atender em todas as demandas. Mas o maior desafio foi como é que eu entrego aquilo. Então, na ocasião, a feira inaugurou dia 11 Vocês foram de uma junho. das primeiras a utilizar? Sim. Teve uma outra organizadora, eu não sei se foi da Anuga, que fez no 5. Acho que sim, acho que foi a Nuga, foi. Que entrou também na obra, mas eu não sei qual era a modalidade de negociação perante a evolução da obra. Acho que foi, Mas sim, pra acho que foi a nós, Nuga, depois foi vocês, se não me engano. Imaginávamos ter, assim, talvez lá na frente alguma coisa e o carga e descarga, mas não imaginávamos que tinha ainda muitas coisas ainda para se finalizar. Mas no dia 10, que é a véspera do evento, que eles decidiram assim, vamos fazer todo o asfalto da frente, tirar todo aquele barro, terra, quebrou tudo e tal. E aí nós lá dentro quebrando o pau na montagem, e a madrugada dentro, já no dia 11, entrando madrugada, 2, 3 horas da manhã, aquela máquina refazendo o asfalto. Sim. Quero dizer para vocês que... E os expositores foram embora em um certo horário, falaram assim, isso aqui não vai ficar pronto. Entendi. Gente, quando foi... Nossa. Vamos dizer assim, perto das 7 e pouco, lá acabando o asfalto, já estava quentinha, fumacinha saindo. O cimentado da Marquise também estava pronto, aí colocaram carpete, colocaram uns bancos, umas flores, né, umas jardineiras. Dentro já estava com passadeira, limpeza finalizando. E a gente se impõe na mão na massa, empurra camburão, bota para fora, bota montador. Ó, tinha que ter 6 dias para montar, já tinha 5 para montar e 1 do expositor, já teria que ter acabado. Então, 10:01 a feira abriu, pronta, independente de banheiros, estrutura temporária que foi feito com octanorme, modular ali e tal, mas ficou pronto, gente. A fachada lá fora, pronta, e quando chegaram os expositores, nossa, mas o que aconteceu? Então, para mim, Sula e Paulo, foi o maior case de desafio. Como é que você mantém o equilíbrio? Então, a gente tinha um equilíbrio, claro, Abdala, Ruas, Daniel nos apoiando, tinha lá Rodolfo, Milena, né, que é a CEO da GL ali, e o Marino e o Jurandir muito ali conosco, não é? No front ali para poder a coisa acontecer. Ó, estamos aqui, já tomamos essa providência, já falamos. Olha quantas pessoas ele mencionou. Mas olha foi muito. Quantas. E eu vou dizer para você, eu aceleradíssimo, porque eu não conseguia nem sentar. Eu estava cansado, mas falei, não, tem que acabar isso, tem que acabar. E meu time, né, lá o tempo todo, tudo preparado, seja o time meu, né, que eu tenho a Letícia, o André, tenho mais, né, os coordenadores ali, como o time contratado para dar o suporte. Claro. Mas todas as áreas envolvidas. Claro que tivemos que aumentar o efetivo de segurança, de limpeza e tal, para fazer a coisa acontecer. Mas quando chegou 10:01, nossa, que abriu, aquilo foi assim, sabe, um grito de vitória. E a vontade, cara, era de chorar. Nossa! Você falando um pouco da GL, acho que tem feito trabalho
muito bacana, tem sido parceiro, inclusive, da Abraço em diversas situações. E você falou o nome de pessoas aí que é tudo fera, né? Exato. Tudo. O Rodolfo, Visualizei cada um, Milena, assim, Jurandir, fazendo. Marcelinho, Sim. você tem o Paquim, você tem uma turma aí, o Vicenzo, é uma turma muito boa, é uma turma muito Que competente. quer fazer acontecer, O né, próprio Paulo? AMB, eu faço parte de um grupo que são ex-Alcântara Machado, né? A gente chama Família Jacaré, né? E quando vai derrubar o AMB, todo mundo chorando, que absurdo. E aí inaugurou o AMB novo. Quando o pessoal foi ver o AMB, né, falou, olha, ficou muito Uma melhor. das melhores coisas, realmente. Não tem comparação, Não tem- pessoal, ficou- não tem comparação. ficou Quem não muito teve a melhor. oportunidade ainda de É. pisar o pé ali, E conhece o antigo? o que foi o antigo complexo e o que é hoje, é claro que ainda Eu- tem. O antigo obedeceu a função dele na época, entrou pro Guinness na época, Sim. foi maravilhoso, mas hoje é outra coisa. Eu gente. trabalho muito não dos pavilhões, mas na área do auditório, que também agora tem, né, Sim. 2 ali pavilhões que agrega. Nossa, eu acho ótimo, gente. Acho muito bom de acesso, acho muito bom. Eles revitalizaram o auditório, ficou Sim, excelente. Fantástico. E aquele canto todo ficou excelente, porque ele te permite você crescer muito, você ficar menor, né? O auditório recebe acho que quase 4.000 pessoas. Então é um negócio, meio único em São Paulo, né? Então acho que é muito. Eu gosto muito de trabalhar lá. Trabalho bastante. Valtinho, algum dia você vai se aposentar, certo? Sim. E, pelo menos, né? A gente espera algum dia poder se aposentar, né? Conseguir, não é nem conseguir, é conseguir não estar no dia a dia de evento, porque isso acaba viciando de tal forma que a gente continua. Mas se isso acontecer, como é que você quer ser lembrado? Pelos seus pares, pelos seus amigos, pelos seus fornecedores, clientes, como é que você quer ser Eu lembrado? quero ser lembrado como um cara que contribuiu para o setor. Boa. Seja de maneira de menor expressão ou de maior, porque a gente nessa trajetória, quem nos percebe são os outros, né? Falar, cara, você é fera, tal. Eu não tenho esta vaidade, viu, Paulo? Isso não, né? Para algumas situações eu tenho até dificuldade para elogios, porque você fala, você está há tanto tempo, eu sei que eu sou conhecido em muitos lugares, né? Por toda essa trajetória desses 34 anos, às vezes esbarro com pessoas que falam, nossa, eu já ouvi falar de você, cara, não sei o quê, não sei o Que quê. legal. Mas eu quero ser lembrado como um cara que contribuiu para o crescimento, que ajudou, que facilitou. E vou dizer para você que todo o trabalho, toda empresa trabalha para ter lucro, né? Então vamos tirar essa parte, como contribuir para o crescimento, para formar pessoas, para ajudar em processos, para melhorar, para que isso tenha relevância para o crescimento do setor. Então, se eu fiz alguma coisa, ou eu faço, né? Eu farei até chegar ao de aposentar algo que contribui para isso, aí é bacana você ser lembrado, falar, não, isso aqui foi feito tal, isso aqui o Walter ajudou, isso aqui, né, teve a mãozinha dele. Lá na Francal, por exemplo, a gente das antigas, que trabalhamos para ter uma central de atendimento para o expositor, para montador, com água, com café, para poder ter ali os principais fornecedores para ajudar os expositores. Isso é uma coisa que a gente atende muitos anos, né? Quando você prepara, você pensa numa regra, e eu vou trazer Paulo, uma regra até das antigas, que você já vivenciou muito, vai ver até que ajudou a cuidar. Eu sou novinho. Uma que me incomodava muito no passado era recuo distante, que era aquela escadinha, até 3,5 isso, depois 4,5 e tal. E aquilo dificultava a nossa vida. A cada 50 centímetros de recuo, Aí, conversando com o meu time lá, falei, gente, vamos tirar isso da nossa vida, né? Isso não faz sentido para nós, atrapalha o projeto, o expositor não vive uma experiência bacana. Recuo para quê? Se você tiver, que naquela época os pavilhões não eram climatizados, você tem um ar-condicionado com a janela virada para o lado do vizinho, ou você tem esses split, né? Que aí você tem um condensador em cima, ou você tem uma testeira que está muito colada ao vizinho. E nesse momento você vai recuar 1 metro. Pode subir até essa altura, tal. Então você pensa no setor, né? E a gente pensa muito com profundidade porque tem montador em casa. O que seria bom para o nosso time de montagem Quais em são casa? as nossas dificuldades? Pensando sempre com a cabeça de um montador, Olha né? a diferença. Entre banheiro, entre água, entre um local adequado para comer, um espaço, um bebedouro, uma forma de você facilitar a vida, que antigamente o envio de projeto, hoje você sobe em plataforma, faz análise, antigamente era fax. Total. Bota lá.
e chegava, por exemplo, uma montadora com o projeto todo meio ainda truncava naquele fax, Ainda tal. certo torto. Às vezes. E aí, Nossa, às vezes não dava e pra eu ver fazia, gente eu fazia como análise de era. projeto, eu verdade. ajudava meu time a fazer É. análise de projeto, porque já tá no DNA, você já sabe a Tá regra de qual é descolado. salteado. Uma regra de uma feira você via para outra, mudava talvez uma altura ou alguma especificidade daquele segmento. E aí eu analisava para o cara lá, assim, facilitava a vida dele, falava assim, agora você pode entrar para montar, eu vou liberar você agora, e depois você vem pagar taxa, esse negócio todo. Uhum. Então, sempre pensar nesse lado humano, né, de quem está ali nos bastidores. Muito importante. Que bom. Valtinha, deixa eu te fazer uma. A gente tem um bate-bola que a gente vai fazer com você agora, se você permitir. A tua resposta é uma palavra. Tá? No máximo 2 palavras, não pode ser rapidinho. Olha. Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta. Para quem não sabe, ou seja, a Francal, através do Walter, tem alguns benefícios para os associados à Brás, são exclusivos aos associados à Brás. Entre eles a credenciais. Então, o associado à Brás, ele tem free para as credenciais. Qual a importância, você como do outro lado da mesa, qual a importância da Brás para vocês? A importância da Brás, Paulo, se resume no seguinte: idoneidade, compromisso, porque todos os associados ali existe um comprometimento Sim. de se manter um posicionamento, de seguir uma regra, de entre os associados, uma coisa não é um atropelar o outro porque quer sobressair, quer fazer, quer vender ou tal. Então eu vejo que são pessoas não, vamos pensar como CNPJ, Sim. idôneos. Então quando eu for falar com a Brás, eu sei que qualquer um que eu indicar ali, desse rol ali de montadoras, de empresa de cenografia, são empresas idôneas, né, que trabalham para o crescimento de mercado, que querem faturar, que são competitivas, né, que eu tenho certeza, é por isso que está no nosso manual, viu? Então, o benefício que tem para a Brás é o mesmo benefício que tem para os associados ali do Sindiprom, né, para os Sim. filiados. Então, as empresas que estão nessa associação são de relevância. Então, expositor, antes de contratar, que a gente está falando lá de montador, consulte os associados da Brás, procura ver aqui que eles têm, se tem alguma certificação, quais feiras que eles operam, quanto tempo tem de mercado, né? E a gente tem muita consulta sobre isso. Então, hoje eu não tenho dificuldade de indicar alguém da Brás, né? Que bom. A gente falou assim, surgem muitas montadoras. Outro dia me perguntaram lá no escritório, você conhece, não vou falar o nome da montadora, você conhece essa montadora? Eu falei, gente, eu ouvia passar, mas eu não sei quem tá ligado a ela, tá? Eu fui pesquisar, e aí você vê assim, o site tá lindo, pode ter vídeos, história, né? Você vai lá e tá tudo bonitinho, mas pode ser que nos bastidores ela só representa, então ela pega um que monta o outro tal. Então, para mim, é símbolo de seriedade, de tranquilidade. Olha, que Hashtag vale a dica, hein? delícia. Ó, gente, E eu já quero ama. até esticar aí, você falou em matéria do benefício, não é só isenção do pagamento de crachá, nós também cedemos 10% de desconto no metro, na taxa de limpeza, lá por Taxa de metro limpeza, quadrado, isso aí. né? E daí para frente, em trabalho, a gente faz trabalho que você sabe muito bem, foi convidado para participar de grupo, Sim. a gente faz a melhora para o setor. Então, daqui para frente, os benefícios eles vão estar atrelados a uma trajetória, né? Perfeito. Hoje você é associado tal, mas ele vai ter que cumprir uma trajetória de mandar projeto no tempo certo, de analisar, de fazer com antecedência, Uma troca. porque se você não faz as coisas com antecedência, mas o nosso setor é assim mesmo. Se nós continuarmos com essa mentalidade que é assim mesmo, está escasso, Não, para, falta para. mão de obra, e se não houver uma consciência da Total. cadeia toda dos envolvidos para a melhora do setor, Lembra do grupo Subindo a Régua? Então, exatamente. a gente está sempre trabalhando para melhorar o setor. Valtinho, vamos lá, que está acabando o nosso tempo, infelizmente. Pô, eu fico chateado. Você vê, não conseguimos, Pois tá vendo? Quando o Sabia? papo é gostoso, a gente não consegue fazer todas as perguntas. Nossa senhora, eu vou. Tá vendo que delícia? Resposta rápida, hein? Agora é Valtinho, hein? Não é Valtinho? Agora é Valtinho. Bate-bola, abraça. Bate-bola e abraça talk, é o nome que a gente está dando para esse quadro aqui agora, tá? Uma viagem. Uma viagem, Estados Unidos. Um hobby. Hobby.
meio radical. Minha esposa fica brava, saltar de paraquedas, parapente, Cacete! paraglide. Sério? Quero saltar de paraquedas. Meu bem, eu tenho Gente. vontade, mas Então você gosta de adrenalina. Não sei, pelo amor de Deus, não Adrenalina. sendo bang jump, tá tudo certo. né? Não. Não. Adrenalina. depois hein? desses últimos Caraca. acontecimentos, ela fala assim: você não me inventa de Pois é. Um livro. um livro. Vamos dizer recentemente que eu estou lendo O Que Me Move. O que me move? Que me move? O Que Me Move. Que me move. Uma música. Uma música. Caramba, tão difíceis essas perguntas, hein? Uma música. Aí eu sei. Eu não sei. Show must go on. Que... Show must go on, vambora. Show tem que continuar. É. Pela essa cara, essa música. Uma pessoa que você admira. Uma pessoa. Não precisa ser trabalho, uma pessoa. Minha esposa. Maravilhoso. Maravilhoso. Um profissional que você admira. Que eu admiro? Eu admiro. Vamos falar das antigas, o próprio Abdala. Dá, Um profissional que eu admiro. Ele é fantástico. Não. Olha aí, Ícone. icônico. E Exatamente, um profissional icônico. Uma feira. uma feira? Todas as feiras. Se eu falar de uma só. Era uma palavra, hein, Paulo? Não, pode ser uma, ó, essa feira em tal ano. Não, então é todas. Todas. Ou uma que você gosta, tá bom. Todas. Eu pensei que você ia falar da feira da Naturaltech agora. Eu também achei, Você Paulo. falou tanto. Você vai falar assim: você tem. Vai ter briga, vai ter briga no escritório. Exatamente. Um evento que marcou a sua carreira. Um evento que marcou a feira de calçados. Eu tô marcando aqui, Paulo, porque eu acho que a gente vai ter recorrência em Boa. respostas aqui. Depois eu vou fazer uma A planilhinha. gente está começando esse quadro hoje. É hoje, a gente tá estreando hoje. Uma qualidade indispensável num profissional da área de eventos. Uma qualidade é Indispensável, cara. Tem que ter aquilo, ele não tem como, senão ele não pode trabalhar. clareza, transparência. com a última sua. Boa. Um sonho. Um sonho. Olha, ver esse setor profissionalizado. Para ninguém falar assim: isso aqui falta isso, falta aquilo. Pode ter seus, né? Mas profissional. Saiu lá vamos falar de montagem, saiu do galpão, na pré-fabricada, entrou, tem lá a empilhadeira que vai levar, tá prontinho, colocou na área, montou e o negócio subiu sem ter aquela parafernália de coisas, de madeira, de coisas. Esse é um sonho de ver o setor profissionalizado. Posso fazer mais uma, Paulo? Claro, deve terminar. Vai terminar. Se você que tivesse que dar um conselho lá pro Valtinho, lá de trás, ó, jovenzinho dos 15 anos, o que você diria pra ele? Valtinho, continue firme no propósito, mas faça arquitetura. Olha! Que é o que eu gosto, gente. Eu gosto. Que loucura! Que Eu gosto. coisa! Ser arquiteto. Porque com esse tempo de casa, você fala um pouquinho, né? Com propriedade sobre determinados projetos, sobre uma visão, sobre, né, uma leitura mais técnica. Então, ser arquiteto, eu falei, sou de coração. Que legal. Walter por Walter. Walter por Walter. Quem é você? Quem é você? Ele continua sendo essa pessoa. Eu vou dizer que eu sou uma pessoa fácil de lidar, transparente e acessível. Ai, eu tô Houve-se um muito- tempo que as pessoas tinham medo de se achegar e tal, e aquilo me incomodou. Quando você vai detectando por alguma eventualidade que alguém tinha medo de falar, de chegar, porque às vezes tem um estereótipo Você é um que gentleman. você fala assim: cara, esse cara não sou eu. Então, ser acessível, né? Eu falo com todo mundo, Muito cumprimento, importante. então, é isso. Sobre pessoas, é isso Uma mesmo. pessoa. Que delícia! Batemos na hora certinho. Foi um Olha que prazer bacana, recebê-lo. gente. Adorei Bateu- te Gente, pra mim Começou foi no horário, assim, terminou no horário. Pessoal, Essa coisa de meu repetir, primeiro mano. podcast, Eba! me senti honrado, Ah, né? Nossa, Me cara. senti à vontade para Que poder bom! falar, e muito gostoso quando você tem a oportunidade de falar do cotidiano, do profissional, e você entra e sai com, né, com uma liberdade de poder expressar. Isso é muito bom. Parabéns a vocês dois, né? Continue fazendo isso mesmo, Eba, continue muito dando obrigada. oportunidade para que outras pessoas consigam falar do profissional que ela é, mas da pessoa também que ela é, né? Que é o nosso essa é a grande ideia. objetivo. E a gente aqui, não sei quanto tempo vai ao ar, daqui talvez 15 dias, mas
talvez as pessoas vão me conhecer um pouquinho mais por esta isso. oportunidade, né, desse bate-papo aqui. É isso. Assim como você falou que a Nilza esteve, né? Que bacana. Então, quanto mais profissionais estiverem para poder falar um pouquinho da sua carreira, da sua atuação, né, é muito bom, porque É você isso. vai multiplicando isso e as pessoas falam assim, nossa, que legal, Tá cara. vendo? Eu não esperava que seria desta forma, ou que essa pessoa é desse jeito, É enfim, isso. sem ter nenhuma, como diz, nenhuma senão, né? Exato. Fica Foi aquela uma coisa muito delícia. retinho, polido. Valtinho, só tenho que te agradecer. Muito bem-vindo. Tá? Pessoal, olha, ele é um gentleman, é um amor, é um profissional extremamente competente, Total. sério que faz, mas é um amor de pessoa, cara, é uma daquelas pessoas que, Acessível. pois é, é o melhor do setor. São os amigos que a gente faz nessa jornada. Cara, então é isso que a gente tem. Que Cara, legal. obrigado de Parabéns a vocês coração, também. cara. Muito obrigada. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês Delicioso. tenham gostado. E assina o canal, dá o joinha. Se você quer algo que a gente faça alguma pergunta, orienta a gente faz esse programa para vocês. É Ó, isso. beijo grande, Muito obrigada. Valtinho. Até o Gente, próximo. beijo, gente. Obrigada, Muito foi obrigado. ótimo. Ó.